Olá, galera do Orbit. Estamos aqui hoje para discutir o Orbit Tips. O Orbit Tips é uma parceria entre o Retina Tips e o Orbit que a gente criou para discutir casos cirúrgicos. Retina Tips nasceu com aquela filosofia de dar algumas dicas cirúrgicas, algumas coisas que a gente conversa muito quando está junto com a pessoa, operando junto, orientando uma cirurgia. E a ideia aqui é pegar um vídeo cirúrgico e devagarinho comentar sobre ele. Então, a gente postou lá tanto na Retina Tips como no Orbit esse vídeo cirúrgico com narração em inglês. E aqui a ideia é tirar a narração, discutir o vídeo devagar e pegando a opinião de cada um de determinado caso, né? Nesse caso de hoje, vou mostrar uma lente luxada para cavidade de vítreo, onde a gente fez uma vitrectomia via pars plana para remoção dessa lente, para troca dessa lente. Então, deixa eu compartilhar minha tela aqui. Estão vendo? Sim. Certo, pessoal. Então, contando a história rapidamente, sem nenhum slide, esse paciente é um paciente de 61 anos, do sexo masculino, que chegou na clínica com uma baixa de visão súbita e sem nenhuma causa aparente que ele conseguia falar. Ele não teve um trauma, ele não teve nenhum histórico. Simplesmente já tinha operado de catarata há um tempo, já tinha feito YAG laser há um tempo e do nada a lente caiu. Ele chegou na clínica com essa baixa de visão. O autorrefrator já dava uma dica do que tinha acontecido, né? Ele estava ali com cerca de 13 dioptrias e quando colocava na refração com essa dioptria ele melhorava a visão para 20, 30. E, bom, rapidamente, só com essas informações aí que eu dei, né? Um paciente que chega na clínica sem nenhum histórico aparente de trauma, com a refração desse jeito, o que vocês pensariam lá mesmo no consultório, que é importante já para o planejamento cirúrgico ou não desse paciente? Você fala aqui que eu pensaria, já pensando que é uma lente deslocada ou para descobrir se uma lente está deslocada? Não, independente disso, o que você acha importante no raciocínio ali? Você acabou de fazer a refração do paciente. Bom, um retinólogo ali já experiente já sabe, né? Falar, provavelmente essa lente caiu, você coloca na lâmpada de fenda, tá vendo que o paciente está fácil. Mas eu queria chamar a atenção para algumas coisas que são importantes no planejamento cirúrgico, de como que você vai resolver o caso dele. A primeira coisa que eu penso nesses casos, que é o disparado mais comum, o paciente tinha uma rotura de cápsula posterior, fez uma rotura de cápsula posterior na cirurgia, ou passou batido, ou dá para colocar a lente no saco, ainda que tenha rotura, ou colocou uma alça no saco, outra no sulco. Enfim, qualquer situação dessa, mas que de qualquer forma tinha uma rotura de cápsula posterior e, por algum motivo qualquer, uma porção, uma coçada no olho, alguma coisa fez ela deslocar um pouquinho e ela entrou pelo buraco que estava lá na cápsula posterior. E a segunda hipótese, que é muito mais incomum, é que é uma subluxação de tudo, de saco capsular junto com lente, que seria muito mais incomum. E aí você também já sabe que o barulho vai ser maior porque você não tem essa anatomia preservada, ou seja, não vai poder usar nem o sulco, nem o saco para muita coisa. Quer dizer, em alguns casos até dá para usar, mas você já sabe que tem uma zônula ruim. Legal, Roisman. Esses comentários foram bons. Primeiro, porque eu também concordo, quando você vê um caso ali que eu acho que o ponto que eu queria discutir vai na lâmpada de fenda e olha com carinho para ver se tem suporte capsular e como está esse suporte capsular. Porque ele pode ter, mas ter um suporte ruim, né? Às vezes ele não tem um suporte 360, ou o suporte está faltando justamente embaixo, onde talvez escorregue a lente mais facilmente se você tentar implantar uma lente no sulco. E se caiu tudo, né? Se caiu com o suporte capsular, tudo vai mudar a conduta, você vai ter que fixar a lente de alguma maneira, porque você não vai ter como apoiar. O outro recado importante disso que você falou é quando tem uma complicação cirúrgica com rotura de cápsula posterior e foi programada uma lente de peça única, e essa é outra coisa interessante de prestar atenção no exame desse paciente, qual é o tipo de lente que está lá embaixo, porque isso vai influenciar, né? Se é uma lente 3 peças, e você consegue ver no fundo de olho que é uma 3 peças e que ela está bonitinha, de repente dá para você fazer a mani, né, se precisar, ou simplesmente trazer essa lente e colocar em cima do suporte,
que é o melhor dos cenários. Mas se teve uma complicação com rotura de cápsula, o suporte não está legal, não tente colocar uma peça única, né? Você não pode colocar ela no sulco, ou vai ficar uma perna no sulco e outra no saco, com a possibilidade de, depois de anos, a lente deslocar, como foi esse caso, ou vai fazer síndrome uveíte, glaucoma, ifema, se ficar ali com o áptico no sulco, raspando o íris, tem chance de edema de mácula, tudo isso, né? Mas deixa eu mostrar. Esse paciente, então... Ô, Felipe, então, só antes de você continuar, deixa eu fazer uns comentários aí, que agora que eu captei o que você queria discutir sobre isso, né? Sim. Eu penso muitas coisas que são importantes a gente pensar no início de uma avaliação do paciente desse tipo de situação. Primeira delas, o intraoperatório desse paciente lá na hora que ele operou a catarata a primeira vez. As cirurgias, elas são passo dependente. Um passo bem feito faz o próximo passo ser bem feito e por aí vai. E isso vale, inclusive, para uma rexis bem feita, te dá a possibilidade de, na eventualidade de romper uma cápsula, você conseguir implantar uma lente no sulco, e na eventualidade dessa lente do sulco cair anos depois, você tem a possibilidade de pegar essa lente que está no vítreo e trazer para cima e colocar no sulco. Então, uma coisa que eu acho que é super importante valorizem a rexis, porque ela salva olhos no futuro, né? Se essa lente cair e você tiver uma rexis bem feita, uma rexis redonda, circular, contínua, sem falha, permite com que você faça na eventualidade de romper uma cápsula, você pode resolver isso de uma forma muito mais segura, simples e que traga resultados visuais muito melhores para o paciente, porque a fixação a fixação escleral não traz os mesmos resultados, via de regra, que um implante secundário no sulco consegue trazer. Outra coisa que eu vejo que é muito importante desse paciente, quando ele chegar no consultório, é você fazer uma avaliação nova da biometria dele, mas lembrar de olhar lá no biômetro se você está colocando que essa biometria, a partir de agora, é de um paciente afásico. A gente tem que refazer essa biometria, não pegar uma biometria anterior que já tenha sido feita e usar. E dependendo de onde você vai colocar, o planejamento de onde você vai colocar essa lente, você pode ser que precise fazer um ajuste. Se você quiser colocar ela no sulco, você vai precisar pensar numa dioptria. Se você for pensar numa fixação escleral, você vai pensar em outra dioptria. Então, é sempre importante a gente ter uma biometria pré-calculada, e aí, na hora do intraoperatório, se você deixar para decidir na hora o que vai fazer com a lente, de acordo com o status do olho ali, você lembrar de usar a biometria correta. E uma outra coisa que eu acho que é importante de ver ainda no consultório, ali na lâmpada de fenda, é essa situação que o Roisman comentou da possibilidade de uma luxação de conteúdo, né, inteiro, seja saco capsular e lente. Não é uma situação comum de acontecer, mas a gente tem que lembrar que esse aí é um paciente que teve uma cirurgia, que possivelmente nessa cirurgia do passado dele, ele teve uma rotura de cápsula, e a gente não sabe exatamente o que aconteceu nessa cirurgia, ela pode ter sido inclusive mais traumática, até com uma possível desinserção pequena de zônula na hora do intraoperatório, e aí ao longo dos anos aquilo ali vai aumentando e aí acaba soltando. Então, ainda na lâmpada de fenda, a gente tem que olhar sinais de desinserção de zônula, ver se esse saco está centrado, se ele não está, se existe iridodonese, se não tem iridodonese, porque isso tem muda também o planejamento do que a gente vai fazer com essa lente. Então, eu vejo que assim, na lâmpada de fenda e na avaliação inicial do consultório, a gente já tem que ter isso tudo na cabeça para, na hora de pensar o que vai fazer, estar com isso tudo esquematizado para fazer a melhor conduta para ele. Perfeito. Vou apresentar, então. Lá no Tips a gente normalmente coloca, né, quem compartilhou, a gente já recebeu vídeo de 28 países diferentes. Então, é super bem-vindo. Quem quiser mandar um caso, pode mandar o vídeo sem editar. Eu crio o texto, faço a narração, mando para correção. E é muito legal. A gente gosta muito quando a gente recebe vídeo de fora para a gente colocar no canal e para discutir. E agora, discutindo aqui no Orbit com calma, isso vai ser mais enriquecedor ainda. Mas vamos lá. Começando a cirurgia. Só passando a introdução. Então aqui dá para ver bem que tinha um suporte capsular íntegro, né? 360 graus. A gente começa a cirurgia colocando os trocáteres 23 gauge. Aqui, legal, você vê que estava ligado o fluido, eu sempre aperto na mão. E eu não costumo fechar a torneirinha da infusão, porque toda vez que você fecha, ela faz um vácuo. E quando você coloca, checa, e depois
liga de novo, vem uma bolha chata. E esses casos aí de afásco, vem uma bolha que vem para a câmara anterior. Aí você tem que parar, fazer uma incisão, tirar a bolha. Então, o que eu faço? Eu ligo a infusão, fecho no meu dedo, coloco, aí apertando ainda a infusão ali, sem ligar ela, eu checo se está na posição correta e só simplesmente solto a infusão, e aí a bolinha não vem. Então, é isso que eu estou fazendo nesse momento. Coloco chandelier, eu gosto de operar chandelier porque eu acho que dá independência bastante. Os esclerótomos superiores eu costumo fazer com essa técnica bimanual, que eu ganho um pouco de tempo, ganho mais de controle também. E aqui, chamando a atenção, né, atualmente a gente tem operado muito com 25, é uma transição que o mundo todo fez e que o brasileiro tem dificuldade de fazer, que é mudar do 23 para 25. E isso interfere também bastante no planejamento cirúrgico, tanto desse caso, como o caso de fixação, né? É uma imposição comercial, a Alcon tem estimulado essa troca, e eles falam muito que os novos instrumentos que vêm surgindo nos Estados Unidos, no mundo todo, chega no Brasil atrasado. Às vezes, comercialmente, a Alcon não se interessa em mandar uma inovação tecnológica para cá, porque os brasileiros tiveram resistência em aceitar o 25 gauge. Só que isso interfere pensando antes, né, em qual instrumento você vai usar, qual pinça você tem no centro cirúrgico, e cada vez mais a gente vai viver isso agora, né? A gente vai usar o 25 gauge. Eu gosto do 23 também. Oi? Desculpa, para só um pouquinho, acho que vale a pena a gente parar para discutir cada coisa. Eu acho que esse comentário que você deu de manter a infusão ligada é muito interessante, né? É uma coisa que eu não fazia, realmente entra mesmo. Normalmente não te incomoda muito, você vai lá e tira. No fáscico, a bolha vai para o canto, no pseudofáscico você não tem trabalho para tirar, mas nesse ele iria para debaixo da córnea. Você provavelmente vai ter que fazer uma incisão para mexer na lente, porque pelo que eu vi lá era uma lente peça única, mas de qualquer forma você pode também, pelo trocate lateral, inclinar, se você não quiser fazer incisão agora, para não perder câmera, enfim, você pode entrar pelo trocate e inclinar a coisa para cima em direção à córnea e aspirar. Uma outra coisa interessante é que acho legal ter sempre a chandelier. A chandelier é uma coisa que a gente usa muito, ainda mais nós 4 que fizemos nossa formação na escola, é muito chandelieresista, mas é o tipo de produto que eu gosto de ter do lado, mas não necessariamente eu abro. Eu acho que esse é o tipo do caso que eu provavelmente não abriria de cara, porque você pode colocar chandelier em qualquer momento da cirurgia. Então, não, você pode esperar a necessidade aparecer e daí lançar a mão. E é aquilo que você falou em relação à resistência, eu não acho que é uma resistência. Acho que é uma questão econômica. Você compra uma pinça de 15 mil reais que no dia seguinte não vai mais poder ser usada, aí não é só a pinça, é a pinça, a tesoura, a pinça de PBR. Quer dizer, você vai ter que gastar mais 50 mil reais para trocar todo o seu material para 25. Então, eu entendo que a Alcon faça a pressão dela e que deixe de trazer uma coisa ou outra, mas acho que a questão é muito mais financeira, pelo menos a resistência que eu vi minha e dos outros colegas era muito mais financeira do que tecnológica, vamos dizer. Sim. Não, 25 gauge tem suas desvantagens, né? Não tem só a vantagem de diminuir a chance de precisar de sutura, tem a desvantagem do material, da cirurgia se tornar mais lenta, de o material... Hoje em dia melhorou a fragilidade, mas ele entortava com uma facilidade grande antes, né? Então, entorta ainda. As imposições as restrições que a gente tem são justas, né? A chandelier, nesse caso, eu gosto de usar a chandelier para eu mesmo identar para mim mesmo quando estou fazendo shaving. Nessa cirurgia, eu vejo como vantagem também usar a retroiluminação, porque em alguns passos ela te ajuda a ver melhor o suporte, a tomar um cuidado um pouco maior com o suporte. Não é obrigatório, também acho. E também permite, de repente, usar a técnica bimanual. Se for usar 2 pinças, em algum momento assim, ela te ajuda nisso. Mas eu concordo plenamente, ela não é essencial para esse caso. Esse é só um comentário sobre o chandelier. Eu uso chandelier muito, né? Chandeliersista, né? Mas nesse caso, uma lente de peça única que claramente, e tem suporte, claramente eu ia pegar e ia tirar, talvez eu não utilizasse. Aí vem a questão que eu acho que é super importante, é a base. Você tem que fazer uma boa base. Mas uma coisa que acontece, quando você tem um paciente afásico, geralmente você tem um campo de visão maior do que um paciente
fásico ou pseudofásico na vitrectomia. Então, né, o que eu faço nesses casos, eu não utilizo chandelier, eu só utilizo chandelier se porventura não tiver suporte. A lente que vai dentro do olho é uma lente de 3 peças, porque eu já faço a Yamane por dentro do olho, né? Mas o que eu faço é, como eu tenho um campo maior de visão por causa da facia, eu faço a vitrectomia até onde eu consigo ver. Depois e aí eu pego a lente, eu vou subir por onde não tem vítreo, certo? E aí eu boto ela na câmera anterior e aí resolvo a parada. E no final, eu tiro uma mão, hoje os trocadores são todos valvulados, você não precisa ficar botando plug como antigamente. Eu faço a indentação só para verificar se não tem nenhuma ruptura iatrogênica. Então, eu não uso de rotina nesses casos. Tá? Legal. Outra coisa é a dilatação do paciente, que é muito boa, né? Então, com os sistemas de não contato hoje em dia, que tem uma angulação grande e com uma dilatação dessa, eu acho que dá para fazer a base bem feita, ainda que não idente para você mesmo, e depois na revisão da base, que eu sempre faço, ainda que eu não use sempre a chandelier, eu sempre faço a revisão da base com indentação numa mão e a iluminação na outra. Você sentir que, poxa, está tendo dificuldade de fazer algum canto que você acha importante, aí coloca a chandelier depois e faz. Mas eu entendo que a retroiluminação talvez seja importante para alguns passos, eu concordo com isso daí. Enfim, é uma questão pessoal também. O IP, só para uma questão do TIPS também, né? Que é uma dica, e isso o André Maia sempre falou para a gente, a filmagem fica muito melhor quando você tem uma chandelier. Filmagem da retina. Sem dúvida. Bom, vamos lá então. Aqui, usando a retroiluminação, eu costumo começar a cirurgia fazendo uma vitrectomia anterior e tirando as adesões que o vítreo tem na lente, soltar a lente mesmo, para não manipular, não correr risco de ter rotura. E aí a lente cai lá, e aí vamos descolar a hialoide. Eu acho que isso, casos que caiu o núcleo, não tem uma catarata grande lá, o núcleo todo lá no polo posterior, e lente, essa manobra fica mais difícil, né? Às vezes a gente não consegue ter certeza se saiu ou não. Você repete várias vezes e não consegue fazer. Eu usei triancinolona nesse caso para ajudar, e parecia ter uma área de aloide ali, mas eu coloquei uma gota de perfluor, você vê que o perfluor foi por cima da lente, e aqui eu devagarinho tirando ela de baixo, né? E aí eu vou para a base. Aí eu faço a subdentação, tirando o vítreo, porque o próximo passo vai ser trazer essa lente para cima. Então eu tento descolar a hialoide, depois de fazer a vitrectomia do có, fazer bem a base vítrea, para depois puxar a lente com segurança para a câmara anterior e tirar ela, né? E nesse caso deixei o perfluor ali só para proteger a mácula, para não ficar, às vezes, naquele swirling, né? A lente fica ali sambando, principalmente em casos que você está usando um não valvulado, né? Hoje em dia raramente a gente usa, mas ou às vezes quando você sai, deixa um instrumento dentro do olho e sai, há um turbilhonamento e a lente pode ficar batendo lá e causar trauma na mácula. Lembrar que lente 3 peças, né? Aquele áptico tem uma chance de causar muito mais dano que uma lente peça única, né? Então, especialmente lente 3 peças, essa informação é muito importante. Uhum. Ali eu fui devagarinho com o próprio vitreófago e mobilizei ali pela inserção ali onde está o começo, né, entre a parte ótica da lente e o áptico, para tirar ela devagarinho. Você pode tentar simplesmente mexer o olho para o perfluor sair e a lente capotar por cima do perfluor, ou às vezes até usando um depressor escleral, você vai até ali atrás, né, na média periferia, e denta que a lente capota e vem para cima do perfluor. O nome técnico dessa região é sovaco da lente. Sovaco da lente, exatamente. Veio na minha cabeça, eu não falei, mas é isso aí. E beleza. Aqui, ó, pegando com uma pinça. E aí é uma coisa que é uma pinça 25, uma pinça boa, com uma pega boa, mas é uma pinça 25. E a lente, eu não sei exatamente qual era essa lente, peça única, mas é uma lente com um corpo bem grosso. E vocês vão ver que eu tento segurar ela de uma maneira mais firme, e ela escorrega muito fácil. Então, apesar de ser o dentezinho Shark ali, que tem aquelas ranhurazinhas que prendem bem a lente, pelo fato de ser 25 e pelo fato de ser uma lente com corpo, com a zona óptica muito grossa, tive dificuldade de prender com a lente de maneira boa. E ó, enquanto eu estava tentando morder a lente aí, beliscar, eu acabei gerando um trauma na média periferia,
Aqui, ó, vocês vão notar, ela provavelmente pelo atrito fez uma rotura. Dá para ver um sanguinho ali na média periferia inferior. Tem uma área de edema na retina, né? E o sangue. Eu dei um zoom aí para... E isso pelo trauma da lente na retina enquanto eu estava tentando fazer a pega. Então, é outra coisa que às vezes o material, você tem que ficar atento com o material, né? Se eu estivesse operando 23 gauge, teria diversas pinças 23 lá que eu poderia usar. Eu tinha só a 25 com o Shark Skin, que é uma lente adequada, é uma pinça adequada para pegar a lente. Mas olha uma dificuldade aí imposta pela questão do material. Felipe, e o que eu fiz nesse momento? Só um comentário aí, a parte ótica varia um pouco mais de espessura de acordo com o grau da lente, mas o áptico varia menos, ele é mais padronizado, né? Então, apesar dele ser mais fininho, a gente fica com medo de atravessar e não pegar direito e tal. Às vezes, nesse caso, que a parte ótica está muito difícil, às vezes é mais fácil pegar logo depois ali do sovaco, onde o áptico ainda é mais grosso, mais comprido, vamos dizer, mais largo, e tentar pegar ali que você foge dessa espessura da parte ótica. Na lente de 3 peças, você não tem muito jeito, né? Porque ali você não vai pegar. Não, excelente dica, porque ó, o que eu costumo fazer? Pegar no corpo da lente, trazer ela meio reta para cima, porque aí eu consigo colocar o áptico que eu estou segurando para cima dentro ali do espaço da cápsula Rex, e depois fica mais fácil de você trazer ela para frente, né? Se você segura muito na pontinha do áptico, ela fica caindo, né? É difícil. Mas segurar no sovaco da lente é uma boa dica, Roy. Uma outra dica que você falou isso daí, se você pegar muito na pontinha e ficar o corpo inteiro para baixo, se você tiver dificuldade de subir, às vezes você consegue girando a sua mão, fazer ela inverter e o áptico que você não pegou ir para cima. Sim. E aí com a outra mão, com uma coisa qualquer, um shopper, sei lá, você consegue reposicionar ali em cima. Fica um pouco mais fácil. Na dificuldade aí de trazer ela, eu decidi trocar. Peguei um trocato 23 gauge, coloquei um 23, só um. Então aqui eu estou fazendo uma nova esclerotomia para poder usar uma pinça mais firme, e aí eu estou pegando na próxima ali da inserção do áptico, né? E aí eu trouxe ela para cima. Aqui eu estou usando uma outra pinça pela câmara anterior, é uma pinça, aquela Snyder, né? Que a gente usa às vezes para fixação também, que tem uma pega bem importante. E esse passo você tem que tomar bastante cuidado, vai devagarinho, coloca a lente, para você não sair trazendo tudo para cima e acabar desinserindo o saco, né? Então tem que tomar bastante cuidado com o saco capsular para não danificar. E aí, beleza, colocou em cima do saco capsular a lente essa única, vamos cortar ela para tirar agora. Não dá para deixar essa no suco, seria ótimo se pudesse. Colocando um pouco de metil, ela não vai cair mais, ela está em cima do suporte. Aqui eu estou usando uma tesoura Na verdade, aqui eu estou tirando um áptico para fora. Isso é legal também. É uma dica que o Ricardo que me deu, eu uso bastante. Colocou a lente na câmara anterior, tira um dos ápticos ou pela paracentese ou pela incisão principal, que a lente não cai mais. Porque às vezes você vai manipular, vai cortar ela, se ela tiver com os 2 ápticos lá, ela pode mergulhar de novo. Então deixa um áptico para fora e até ajuda. Aqui eu estou segurando com uma mão e cortando com a outra. Tentar cortar bem o meio nela, fazendo a técnica de Pac-Man, né? Deixar ela com o desenho de um Pac-Man, que fica mais fácil de você puxar, vai rodando ela aí, nem precisou girar e ela saiu. Luípe, só um comentário, só um minutinho, um comentário em relação a essa dica que o Ricardo te deu, que é muito boa, eu utilizo. Uma coisa que quando você não faz esse tipo de cirurgia com rotina, você sempre fica mais apreensivo e às vezes faz coisas sem pensar. Então não é incomum, eu já tive fellow, que às vezes ele vai segurar, como você segurou no áptico do lado de fora e vai começar a cortar, ele começa a fazer essa contrapressão e aí ele amputa esse áptico. E aí vai tudo dificultando, porque agora é uma lente que tem um áptico a menos, é mais fácil dela cair lá para trás. É mais difícil de você também buscar. Uma coisa que eu faço, eu tiro um áptico como você faz, mas eu gosto de segurar por uma paracentese aqui na esquerda, tá? E seguro no corpo, porque você tem mais estabilidade da lente.
E aí você evita da lente ficar tombando, porque a gente tem que lembrar, apesar de sermos retinólogos, existe a tampa do olho, que a gente brinca lá na escola, tem a tampa que é a córnea. Então, cada vez que você bascula ela, você tem chance de lesar endotélio. Então, tomar bastante cuidado nisso. E essa técnica Pac-Man, para mim, é eleição para tirar a lente. E se você não quiser usar outra pinça na mão esquerda, nisso que o Edu falou, você não precisa segurar a lente, né? Você usou aí 3, 4 pinças nessa brincadeira. O que o Edu falou, você pode dar outra mão, que é o que eu costumo fazer, é só fazer o suporte com um chopper. Né? Se você colocar um chopper do outro lado e entrar com a tesoura daqui, se fizer um movimento delicado com calma, você não vai fazer muita coisa, não. O chopper do outro lado ele já serve de anteparo para a tesoura conseguir entrar sem empurrar a lente. Uhum. Perfeito. Colocando a lente 3 peças, nesse caso, às vezes eu coloco direto entre a íris, o áptico, direto entre a íris e o suporte capsular. Coloco a primeira já debaixo da íris e depois eu só rodo ela, só giro. Nesse caso aqui eu decidi colocar em cima da íris mesmo, a lente primeiro, e depois girando o áptico, buscando o áptico, né, pescando ele e colocando ele no suporte. Aí foi rapidinho, porque a edição ficou rápida, mas era mostrando eu fazendo um, depois eu girei e fiz o outro. Suturei a incisão ficou vazando um pouquinho, eu decidi suturar. E aí vamos lá, olhar aquela rotura, né? Você vê que ainda tinha, a hialoide estava aderida ali ainda, né? Depois o próprio sangue ajuda a corar um pouco melhor. Coloquei perfluor e fiz rotura, fiz laser ao redor da rotura. A rotura não era grande desse jeito não, mas como tinha uma área de edema em toda essa área, eu decidi fazer bastante laser nessa região. E revisando a base, eu não costumo fazer laser 360 graus, não acho necessário. Se você revisar a base direitinho, tiver alguma área de fragilidade, faz, senão não acho que precisa fazer preventivamente. Suturando as esclerotomias, nesse caso eu coloquei o SF6 no final, como agente tamponante. Aqui eu coloquei uma bolha de ar antes na câmara anterior, até para equilibrar a pressão, para o gás não deslocar a lente, né? E coloquei o SF6. Excelente cirurgia, Luípe. Uma coisa que eu acho que até ajuda também, né? É claro que nem sempre é possível, mas o que a gente tem que pensar? A gente saber que tipo de lente 3 peças, porque lente 3 peças tem várias. E o tamanho da zona óptica influencia, o tamanho de áptico a áptico influencia, o tamanho do olho do paciente influencia. Então, tudo isso você tem que levar em consideração, porque às vezes você tem suporte, mas aí você bota uma lente 3 peças no sulco e essa lente descentra um pouquinho, e às vezes o paciente pode ter impacto visual por causa disso. Uma coisa que, se possível, eu gosto de fazer é, quando a Rexis ela é pequena, e eu tenho medo da lente, e ela está bem centrada, e eu tenho medo dessa lente ficar deslocando, uma coisa que eu faço muito, eu abutoo ela, eu deixo os ápticos no sulco, eu abutoo ela ali naquela Rexis. E isso dá uma estabilidade maior, né? Então fica mais seguro. Esse negócio de abotoar é uma coisa meio engraçada, né? Porque quando fica bom, fica bom. Mas eu já vi outro dia um caso que eu fiz lá no Hospital Federal, que eu abotoei, aí depois da cirurgia o áptico de cima, o corpo óptico de cima saiu, e aí deu uma tiltada, porque o corpo óptico de baixo ficou para baixo da rex, como se tivesse um no sulco, outro no saco. Não é muita coisa, mas pô, é um tiltzinho ali que gerou um astigmatismo chato, que não corrigia com o cilindro e tal. Então, eu sempre buscava abotoar. Hoje em dia, eu não sei se não ficar não tiver uma rex muito boazinha para abotoar, eu acho que é melhor você deixar no suco do que ficar inventando moda de abotoar para gerar essa possibilidade de um tilt depois da cirurgia. Mas isso você consegue perceber no intraoperatório, tá? Quando a lente não fica bem, você percebe. Meio que dá, mas pode passar, né? É o que você falou, tipo assim, você tem que ter uma rex perfeita, porque a lente ela vai centrar na rex, entendeu? Então, se a sua rex está descentrada, não abotou, porque a lente vai ficar descentrada. Então, isso é só uma ideia que pode ser utilizada. Eu, quando
tem essa opção, eu faço, que eu acho que ajuda, estabiliza mais a lente. Muito bom. Badaró, algum comentário? Não quer dizer, mais ou menos. Os caras falam muito, né, Badaló? Pelo amor de Deus, como Eu tô fala? aprendendo aqui com vocês, assim. Tem um comentário, assim, a respeito de suturar ou não, pós-vitrectomia, né, no final, suturar as esclerotomias aí, e a incisão da córnea também. E a outra coisa que eu quero falar é sobre a forma que você coloca a lente lá no sulco, né? Esse tipo de caso, assim, que eu não tenho certeza se houve alguma lesão de zônula nas cirurgias anteriores, eu gosto de colocar na câmara anterior e depois lentamente colocar para trás. Eu tenho preocupação de, às vezes, de já jogar direto ela lá no sulco e ela acabar encontrando algum caminho ali e descer e descer e ir embora. Então, eu prefiro, em casos que eu não tenho certeza se tem lesão de zônula ou não, que quando não sou eu que operei, na prática é isso. Se não foi eu que operei, eu prefiro colocar na câmara anterior e depois lentamente descer com ele para o sulco. E a outra questão que eu acho que é importante levantar também é que esses pacientes que têm uma possibilidade de lente instável dentro do olho, que a partir do momento que o saco capsular não está íntegro, essa possibilidade já existe, eu acho que a gente tem que ter muita certeza se essas incisões estão fechadas da esclera, porque uma hipotonia no pós-operatório, às vezes até naquele dia do curativo ali, pode ser o suficiente para essa lente deslocar e cair lá para trás de novo, e aí esse trabalho todo que você teve vai embora, né? Então, se você fez aí com 25 gauge, tem certeza que ficou autoselante? Maravilha, perfeito. E é para ser assim. Se não ficou autoselante, ou se você está na dúvida se vai ficar fechado esse olho depois que você tirar o paciente da mesa de cirurgia, eu acho que vale a pena suturar. E como é uma incisão pequena, 25 gauge, é uma incisão pequena, pode ser até que tire esse ponto aí precocemente. Você não precisa nem esperar muito tempo para tirar. Uma semana ali você já pode tirar e bola para frente. Tá, esses são os dois comentários que eu teria para fazer. E eu acho que eu teria deixado ar nesse caso, tá? Não teria botado gás, não, mas tanto faz aí. Eu acho que é só um comentário, simplesmente não influencia em nada o caso, mas eu acho que me deu vontade de falar isso. Acho que dava para ter deixado também. Fiquei com medo da rotura infiltrar, mas era muito na média periferia, não tinha nada na periferia. Acho que dava para ter deixado sim. Mas eu preferi. Mas eu concordo com você, Luípe. E, inclusive, uma frase que eu aprendi com você é: quando há dúvidas, não há dúvidas, né? Então faz. Né? Então, assim, se eu vi que teve laceração de espessura total da retina, eu prefiro botar gás, entendeu? A não ser que seja uma ruptura superior periférica, porque aí o ar ele vai rápido. Acho que você pecar por excesso é sempre bom. Beleza, galera. Bom, queria agradecer, eu aprendo muito e legal. É caso do dia a dia, tá? Se a gente legal muito. Replicar os tips, né? Você vê que essa discussão aí, a gente já, na questão de achar aquelas dicas que a gente dá enquanto está operando e ensinando alguém do nosso lado ali, quando a gente para discutir com calma, e isso não existe nos congressos, né? A gente discutir meia hora um caso cirúrgico, tanto de coisa útil e legal que sai aqui, né? Então é interessante para você até ouvir no carro, você deixa ali, de repente você não precisa nem estar vendo a imagem, você pode ver depois, e só de ouvir você já consegue pegar umas dicas legais. Para quem quiser compartilhar, a gente está aberto a receber vídeos cirúrgicos, quem quiser discutir um caso interessante, uma cirurgia legal que fez aí, compartilha com a gente que vai ser muito legal. Combinado. Até logo a todos. A gente se vê na Orbit Community e em todos os nossos programas. Valeu, gente. Até mais. Obrigado. Valeu. Tchau. Depois do Fantástico.